Olá, alunos do oitavo ano, estamos começando agora a nossa segunda aula do terceiro bimestre. Depois da nossa primeira aula a gente ter analisado o México, na nossa segunda aula a gente vai estudar a América Central. A gente ouve falar e vai descobrir um pouco mais agora. Então o que é a América Central? A gente divide em duas partes. A América Central continental, que está no continente entre a América do Norte e a América do Sul, e a América Central insular, que é formada pelo conjunto de ilhas no Mar do Caribe. Então a América Central continental é uma faixa de terra que liga as Américas do Norte, pegando ali o México como fronteira, e a América do Sul pegando ali a Colômbia como fronteira, banhados pelo Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Essa região é formada por 7 países, né? Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, formando uma população ali de mais de 45 milhões de habitantes. A América Central insular localiza-se no Mar do Caribe, formado por um conjunto de ilhas que a gente divide em 3 grupos, né? Grandes Antilhas, que são as grandes ilhas, a Cuba, Jamaica, Porto Rico, e a Ilha Hispaniola, onde se localiza de um lado Haiti, do outro lado República Dominicana. Nós temos as Pequenas Antilhas, que são um conjunto de ilhas e possessões territoriais, né, na região ali, e o arquipélago de Bahamas, ao norte de Cuba, que são mais de 700 ilhas. Parte dessas ilhas não são países, são territórios que pertencem a outros países, são chamados territórios ultramarinos. Então tem ilhas que pertencem ao Reino Unido, à França, aos Países Baixos e Estados Unidos. Então aqui eu tenho a América Central, formada em Cuba, que é o maior país ali entre as ilhas do Caribe. Eu tenho também Jamaica, Bahamas, conjunto de mais 700 ilhas aqui ao norte de Cuba, a Ilha Hispaniola, de um lado Haiti, do outro lado República Dominicana. Tenho Porto Rico. Tenho aqui as Grandes Antilhas, conjunto de ilhas ali geralmente pertencente a algum país, ou então pequenos países, sendo maior aqui Trinidad e Tobago, e as Pequenas Antilhas aqui no litoral da Venezuela, na América do Sul, né? Já a América Central continental começa aqui com Panamá, próximo à fronteira com a Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Aqui a gente tem uma ideia da colonização que foi na América Central, porque apesar da predominância da colonização espanhola, a gente teve outros países que colonizaram essa região. Então, por exemplo, a América Central toda de colonização espanhola, tirando Belize, que foi de colonização inglesa, né? Era um entreposto comercial da Inglaterra durante o processo de colonização europeia. Então, é um país que foi colonizado pelos ingleses e não pelos espanhóis, né? Cuba, aqui, República Dominicana, foram de colonização espanhola, mas a gente tem a Jamaica de colonização inglesa, por isso que o inglês se fala lá na Jamaica. Bahamas também de colonização inglesa. Haiti de colonização francesa. E aqui as Pequenas Antilhas, quase todas elas de colonização francesa, e tem algumas de colonização holandesa. Então são as principais características de colonização dessa região da América Central aí, né? Condições socioeconômicas da população e aspectos físicos. A Guatemala é o maior país, o país mais populoso da América Central. São mais de 15 milhões de habitantes, concentrando 1/3 de toda a população da região. A população da região se concentra na costa do Pacífico, onde a presença de planaltos com solos férteis e o clima tropical úmido, né, chove muito, favoreceu a agricultura. Então é nessa região que se desenvolveu as maiores cidades e as capitais de vários países, como São José, na Costa Rica, El Salvador, né, que é São Salvador, Manágua, Nicarágua, e cidade de Guatemala, na Guatemala. E a região do Atlântico, próximo ao Mar do Caribe, é menos povoada do que a região próxima ao Pacífico. A população resultante nessa região, assim como em toda a América, é uma miscigenação entre os indígenas existentes na região e os espanhóis, que foram os principais colonizadores dessa região aí, né? Além de ingleses, franceses e holandeses, que também colonizaram ali a América Central, resultando numa diversidade populacional e de cultura muito grande em vários países da América Central como um todo. Ainda uma minoria indígena e a presença marcante de negros, devido também nas colônias espanholas da América Central ter sido introduzido o trabalho escravo de origem africana. Então a gente tem uma grande porcentagem da população da América Central que são negros descendentes dos escravos trazidos da África para trabalhar nas fazendas durante a colonização espanhola nessa região. E aí, como eu expliquei, os menores índices demográficos estão próximo ao Mar das Antilhas e no Oceano Atlântico, porque próximo ao Oceano Atlântico tem grandes florestas tropicais ali, o que dificulta a ocupação dessa região, resultando em menores densidades demográficas, né?
Algumas ilhas apresentam um relevo montanhoso intercalado por estreitas planícies e planaltos que constituem as áreas mais densamente povoadas, falando ali agora da América Central insular. A hidrografia das ilhas caribenhas, obviamente, é formada por rios de pequena extensão, o que compromete o abastecimento de água para os seus habitantes. Né? Há uma migração, principalmente Guatemala, El Salvador e Honduras, para os Estados Unidos, devido à pobreza e às más condições de vida que esses países possuem, né? Altas taxas de mortalidade infantil, de analfabetismo, além de uma grande desigualdade social. A urbanização na parte continental se intensificou nas últimas décadas, com a população de quase todos os países predominantemente urbana. Né? Aqui é o mapa físico da região. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, a América Central aqui, quase cadeias de montanhas, né, na região central, aqui as planícies para a região do Mar do Caribe, as planícies próximas aqui ao Oceano Pacífico, Cuba e as ilhas aqui com baixas altitudes, tirando a região central aqui da ilha Espanhola ali, aparecendo para vocês. Agora a gente vai falar sobre a economia da América Central. A América Central foi de colonização espanhola, né, durante séculos, e a partir de 1810, várias regiões ali começaram a adquirir independência, formando um conjunto de países. E aí tentou-se formar uma confederação de países na América Central, mas por causa de divergências políticas, essa confederação não foi para frente e cada país estabeleceu ali a sua autonomia. Né? Então, as principais atividades econômicas estão relacionadas ao cultivo de produtos tropicais para abastecimento do mercado externo, com a dependência econômica em relação aos Estados Unidos, que exerce uma grande influência na região. Né? Os Estados Unidos aumentou sua influência a partir do momento que, durante a Guerra Fria, entre Estados Unidos de um lado, liderando o bloco capitalista, e União Soviética do outro, liderando o bloco socialista, quando Cuba se tornou socialista nos anos 50 e 60 ali. Teve a guerra dos anos 50, Cuba se torna socialista nos anos 60. Para diminuir a influência da União Soviética, né, sobre a região, os Estados Unidos aumentou a sua influência sobre a região e com isso, desde os anos 60, a economia de toda a região da América Central, excetuando Cuba, tem grande relação com os Estados Unidos. Né? Hoje, o café e a banana são os principais produtos exportados cultivados na América Central, com a produção sendo realizada em extensas propriedades monocultoras, ou seja, produção de um só gênero agrícola, em áreas de clima quente e úmido, próximo ao litoral do Oceano Pacífico, onde os solos são mais férteis. Né? Geralmente, essa produção pertence a empresas localizadas nos Estados Unidos, né? Com a produção sendo toda destinada para lá. No litoral do Atlântico e nos altiplanos, regiões planas ali entre as cadeias de montanhas, né, predomina a agricultura de subsistência. Aquela agricultura praticada em pequenas propriedades, com emprego de técnicas tradicionais e mão de obra familiar, com destaque para o milho e a batata. A indústria e extração mineral não são atividades muito expressivas na região. Na região, basicamente, a economia gira em torno da produção agrícola. Né? Geralmente, as indústrias são para beneficiamento dos produtos agrícolas voltados à exportação ou bens de consumo e materiais de construção ali, mas poucas indústrias voltadas para o mercado interno. Isso falando da economia da América Central continental. Já a América Central insular, a principal atividade é a agricultura também. Destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, principal produto cultivado e exportado por Cuba, além de banana, fumo, café e algodão. O que acontece? Geralmente em grandes propriedades, voltada predominantemente para o mercado externo. Então, mais de 80% dos estabelecimentos de todos os países ali da América Central insular se dedicam à agricultura familiar, que entretanto ocupa apenas 23% das terras. Né? As grandes fazendas ali dominam esses países com a produção voltada para os Estados Unidos, excetuando Cuba, obviamente. Então, você tem ali uma baixa produtividade devido ao uso de técnicas tradicionais e pouca tecnologia, que acontece nessas propriedades voltadas para o consumo interno. Outro destaque da economia é a produção de gás natural e petróleo, com destaque para Trinidad e Tobago, que é uma ilha ali nas Grandes Antilhas, próximo ao litoral da Venezuela, né? Que assim como a Venezuela é uma grande produtora de petróleo em alto mar, né, na plataforma continental, Trinidad e Tobago também. Já a atividade industrial como toda é pouco desenvolvida na região, né? Estando restrita basicamente ao beneficiamento de matérias-primas agrícolas, confecção de roupas e artesanato local como cestaria e cerâmica, né? E você tem também ali
na economia insular, crescimento do turismo, entre outras atividades. Ainda tem uma questão bem interessante para falar da América Central insular. Há os chamados paraísos fiscais. Algumas ilhas da região ali, né, como as Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens e o arquipélago de Bahamas, são chamados paraísos fiscais. Pessoas ricas do mundo inteiro, né, colocam grandes somas de dinheiro nesses países, né, depositam muito dinheiro nesses países, porque são países que não há necessidade de declarar a origem do dinheiro, né, pois são protegidos por leis locais que beneficiam o anonimato, o sigilo bancário das pessoas que colocam dinheiro nessas ilhas, né, guardam seu dinheiro lá. E aí o que acontece? Fica difícil rastrear o dinheiro. Então, geralmente, o dinheiro que são depositados nesses paraísos fiscais são dinheiros ilegais, né? Mas isso é uma questão mais complexa que vocês vão acabar estudando mais lá no ensino médio. Além disso, outra atividade econômica extremamente importante na economia insular é o turismo, associado principalmente às praias, né? Muita gente vai em Aruba, Curaçao, Bahamas, por causa das praias paradisíacas ali no Mar do Caribe. O Mar do Caribe, que é um mar onde as águas têm uma temperatura bastante elevada, né? Então sempre ali as praias têm uma água que não é muito fria. Também tem o turismo associado às florestas tropicais, principalmente em alguns países da insular, mas também na Costa Rica, que é um país da América Central continental, né? Representando então o turismo uma importante fonte de renda para vários países caribenhos. Entretanto, a população enfrenta problemas sociais relacionados à educação, saúde e renda devido à questão de tecido, devido ao processo de colonização e exploração. Entretanto, os indicadores sociais e econômicos dos países da América Central insular, das ilhas, é melhor do que dos países da América Central continental. Então, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador são países extremamente pobres e apresentam indicadores sociais e econômicos muito mais baixos do que os países que fazem parte ali dos arquipélagos, que fazem parte ali da América Central insular. Os problemas verificados, obviamente, quando a gente vem estudando o processo de colonização, têm raízes nos séculos de dominação colonial, onde a maior parte dos países obteve independência, né, no século XIX e no início do século XX. E ainda hoje, várias ilhas, como acabamos de citar, continuam politicamente dependentes de estados europeus ou com a influência, mesmo sendo países independentes, com a influência dos Estados Unidos. Então aqui eu tenho, né, a América continental insular mostrando as principais atividades econômicas, né, atividade comercial aí na questão manchadinha aqui, né, aqui você tem produção de frutas em alguns países aqui, pecuária em algumas regiões aqui nos altiplanos, entre as serras que ficam ali na região da América Central ali e também em Cuba, com destaque ali para cana-de-açúcar, e marcação das lavouras e mais a pecuária, mostrando aí, além da riqueza mineral que é explorada, que é em menor quantidade, não há tanta riqueza mineral, não há muito extrativismo mineral na região da América Central, como possamos aí imaginar. E aqui um outro mapa econômico, aqui mais focado na América Central insular, mostrando aí então Cuba, República Dominicana, Porto Rico e a principal atividade de cada uma, né? Você tem grande destaque para a produção de banana, onde está aqui a sombrinha, são países que vivem essencialmente do turismo de praia, tá? E destaque aqui para Trinidad e Tobago, né, a produção petrolífera ali, né? Em Cuba, destaque ali cana-de-açúcar e também o fumo, além, cadê aqui? E na República Dominicana e Cuba e Porto Rico, um pouquinho ali de indústria, de um processo de industrialização, mas é pouca coisa. Aqui a gente tem na América Central continental, mostrando aí que nas marcações de vermelho são agricultura comercial de produtos tropicais voltado para exportação. Na marcação de verde claro são as regiões onde predomina a agricultura de subsistência e na marcação de verde escuro onde tem as principais formações florestais onde não tem atividade de agricultura na América Central continental. Com isso, nós encerramos nossa segunda aula do terceiro bimestre sobre a América Central. Tá joia? Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário e até a nossa próxima aula, que aí na nossa terceira e quarta videoaula do terceiro bimestre a gente vai ver sobre a América do Sul.